Saudamos o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos e distintos amigos, abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 8. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu agradeço a Deus pela oportunidade a mim facultada de mais uma vez poder fazer uso das Sagradas Escrituras. Quero louvar e magnificar a Jesus pela vida do anjo desta igreja, pastor Zilmar Miguel, sua digna esposa. É uma honra poder tê-los aqui como pastores que têm pastoreado com muito amor e carinho esta amada igreja. Louvo a Deus também pela vida do querido e amado amigo, pastor Adriano Melo, amigo de longas datas, ele e sua família. Deus possa abençoar cada dia, cada vez mais. São os votos, são as minhas orações pela vida deste servo do Deus Altíssimo, que tem uma trajetória muito linda aqui em Camboriú. Deus abençoe sua vida, meu campeão. Quero louvar a Deus também pela vida do pastor Carlinhos. É um prazer poder conhecê-lo aqui pessoalmente, uma honra. Deus siga abençoando e usando sua vida, família e ministério nesta casa. Trago comigo o abraço do meu pastor Newton dos Santos, presidente implumenal da nossa igreja, da nossa convenção, ao pastor Zilmar, que está muito bem representado na pessoa do pastor Adriano, pastor Carlinhos. Nosso muito obrigado, os obreiros que aqui estão também ombreando nesta casa, Deus possa abençoar. Temos alguns amigos, homens de Deus, que já conhecemos há alguns anos aqui, e para nós é uma alegria poder sempre regressar a esta casa. Atos 1:8, quem achou, diga amém. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Quantas testemunhas de Cristo nós temos aqui esta noite. Antes de pregar, olhe bem para mim, que eu quero fazer duas perguntas. Igreja pentecostal é mais difícil de ter quem ainda não é, né? Mas pode ser que tenha. Quantos aqui ainda não são batizados com o Espírito Santo, não falam nas línguas do céu? Levante a mão. Temos alguém? Tem. Levante, faz assim, faz assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais alguém? 8. Isso, pode levantar a mão. 9 lá atrás. Glória a Jesus. Quem crê que Jesus batiza com o Espírito Santo? Segunda pergunta, quantos aqui são batizados, mas faz um tempo já que tu não falas mais em línguas e gostaria de receber um renovo de Deus hoje? Levante a mão. Isso, levante. Faz assim, faz assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais alguém? 7, é isso? Glória a Deus. Quem crê que Jesus batiza com o Espírito Santo? Quem crê que Jesus renova com o Espírito Santo? Pode tomar o seu assento, queridos. Queridos irmãos e distintos amigos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, são as últimas palavras de Jesus em relação a antes da sua ascensão, subida ao céu. Jesus promete a virtude do Espírito Santo aos seus discípulos. No versículo 5, contexto do texto que antecede o 8,
Jesus faz a promessa do batismo com o Espírito Santo de forma literal. No versículo 5 ele diz: não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Antes disso ele diz: vocês foram batizados nas águas para o arrependimento por João Batista, mas não muito depois desses dias, ou seja, em breve, daqui a poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essas palavras de Jesus foram palavras no 40º dia em que, após ressurgir ao terceiro dia, ele aparece para mais de 500 pessoas. Antes disso, em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Enquanto Jesus palmilhou a terra, Jesus sempre dava uma nota para os seus discípulos. Ele dizia: olha, daqui a pouco vocês não me terão mais entre vós. Eu vou subir, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sozinhos e nem órfãos. Vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E sabe o que eu acho mais lindo em Jesus ao falar do Espírito Santo? Ele diz: o Espírito da verdade, que o mundo não tem, o mundo não conhece, o mundo não recebeu, mas vocês receberão o Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, que vos ensinará todas as coisas, que vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho ensinado, o Consolador, o Espírito Santo. Jesus faz esta promessa, e antes de Jesus fazer tais promessas acerca do Espírito Santo, seu precursor João Batista, que arrebatava multidões em suas pregações, porque era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. João Batista, aquele que ia pregar na beira do Rio Jordão, mais de 5.000 pessoas iam lá para ver ele pregar. João Batista não era pregador dos grandes estádios da época, dos coliseus, dos lugares de maior concentração de massa humana, onde Herodes fazia o povo estremecer com sua oratória. Não, João Batista pregava no deserto, e o povo saía da cidade e ia lá no deserto para ouvir a sua pregação. Interessante que o sermão de João também não era um sermão açucarado, não era nutelinha, não era mumuzinho, não era um açucarzinho, não. Ele pregava: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado a ira vindouro. Quem vos ensinou a fugir? O machado já está posto na raiz para cortar. Arrependei-vos. E para ouvir uma pregação de exortação como essa, o povo saía da cidade e ia para a beira do rio. O povo saía da cidade e ia para o deserto ouvir João pregar. Por quê? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, aonde ele prega, Deus marca presença. Quem é cheio do Espírito Santo, a sua vida é completamente diferente. Quem vive uma vida cheia da presença de Deus, aonde ele está, é como um imã, atrai as pessoas para perto dele. Assim era a vida de João. Onde ele estava tinha multidão para ouvir as suas pregações, e todos os dias ele batizava centenas de pessoas às margens do rio Jordão. Foi cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe Isabel.
Quando o povo já estava o elegendo o maior pregador, quem sabe de todos os tempos, ele olha para a multidão e diz: ei, está vindo um aí que é muito mais poderoso do que eu. Está vindo um aí que eu, João, não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias, porque eu vos batizo apenas com água para o arrependimento, mas este que está vindo após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com poder. João Batista já dizia que Jesus batizaria com o Espírito Santo. É interessante o mover do Espírito Santo nas páginas seletivas da Bíblia, porque o Espírito Santo ele já começa no Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que ele movia-se, pairava-se sobre a face das águas. Foi o Espírito Santo que encheu e ungiu profetas, reis, sacerdotes, juízes. O Espírito Santo em todo o Antigo Testamento se moveu, só que de forma limitada. Em todo o Antigo Testamento o Espírito Santo encheu e se apoderou apenas de 4 classes e tipos de pessoas. E quem eram elas? Reis, juízes, sacerdotes e profetas. E absolutamente ninguém mais podia ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nem que quisesse poderia receber, se não fosse rei, juiz, sacerdote ou profeta. E a maior parte da glória de Deus estava dentro da Arca da Aliança. A glória nela era tão terrível, era tão grandiosa e estrondosa, que só de olhar sem autorização morria. Se tocasse sem autorização morria. Lá estava a maior parte da glória do Senhor. Mas mesmo em um tempo de escassez de presença de Deus, como era na antiga aliança, no Antigo Testamento, houve pessoas que amaram a presença de Deus acima de tudo e de todas as coisas. Hoje nós temos um privilégio extraordinário, que qualquer um que aceita Jesus pode ser batizado com o Espírito Santo. Mas nem todos querem buscar. Mas nem todos desejam. Mas nem todos anelam e almejam. Mas nem todos têm fome e sede pela presença de Deus hoje. E está disponível hoje, não é só para rei, juiz, sacerdote ou profeta, muito menos apenas para dentro de uma caixa como a Arca da Aliança. Hoje está disponível para todos. Mas nem todos priorizam e amam a presença de Deus. Quantas pessoas que estão priorizando mais coisas da terra do que coisas do céu? Quantas pessoas que estão priorizando mais presenças humanas do que presença de Deus? Quantas pessoas que estão cultuando mais o homem do que a Deus? Quantas pessoas que idolatram pessoas e não buscam a presença de Deus? Quantas pessoas que não se dedicam à presença do Senhor, a uma busca constante da sua presença e do seu poder hoje? Está tudo aberto, está tudo liberado e disponível a quem crê. Mas está difícil de quem quer receber. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas estão buscando mais as coisas da terra do que as coisas do céu. É tão ruim para a gente que aceitou Jesus com 8 anos de idade, como eu. Comecei a pregar aos 15 anos de idade no altar, mas desde os meus 8 anos de idade eu falo de Jesus. Eu sou de um tempo que 1 quilômetro antes de chegar na igreja, nós já ouvíamos o povo orando, chorando, falando em línguas, e em cima da Tobatinha, do irmão Tena, lá em Urubici, nós já começava a chorar e sentir a presença de Deus 1 quilômetro antes de chegar na igreja.
Eu sou de um tempo que o povo trazia lenço para o culto, porque sabia que ia chorar. Eu sou de um tempo que os crentes colocavam a cabeça debaixo do banco de madeira, e onde ele colocava a testa ficava uma poça de lágrima de tanto chorar. Eu sou de um tempo que os crentes dobravam o joelho e tinha prazer de ir para uma escola dominical 5 horas da manhã. 5, 6 horas nós já começava a ver Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu sou de um tempo em que Jesus batizava com o Espírito Santo no culto de ensino, na escola bíblica dominical. Não tinha congresso para Jesus batizar, não tinha conferência para Jesus fazer. Todo culto Jesus salvava, batizava, curava, operava milagres. Arabande canchorema xandaraia, porque nós nascemos na fé no meio de uma geração que amava a presença de Deus. Como é que está o teu amor pela presença de Deus, a tua busca? Jesus ensinou: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Não acumuleis tesouro na terra, que a traça corrói, ferrugem, o ladrão rouba. Antes, acumuleis tesouro no... Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão. Mas parece que o povo não crê nessa palavra. Parece que o povo vive 24 horas por dia atrás das demais coisas e se esqueceu de buscar o reino dos céus, a presença de Deus, os dons de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus. Estão priorizando mais o poder do dinheiro, o poder de um carro, o poder de uma casa, o poder monetário, o poder do status, o poder do nome, o poder da fama, o poder da influência, do que o poder da presença do Eterno. Deus é Deus e ninguém tira Ele do trono, e aqueles que priorizam a sua presença ainda estão em primeiro lugar no coração do Eterno. Como é que está a tua vida espiritual? Você tem certeza que a maneira que tu está te conduzindo agrada a Deus mesmo? Se tu te encontrasse hoje face a face com Jesus, Jesus ia tecer elogios a você, a sua vida espiritual, ou não? Como é que está a tua chamada e o teu ministério? A tua vida espiritual não pode ser asquerosa, fria, gelada, morna, morta. A tua vida espiritual não pode ser uma vida espiritual que você empurra com a barriga e vai lá no levantamento. Não! Sede fervorosos no espírito. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Como é que está o avivamento na tua vida? Tem fogo aí ainda? Ou virou coisa do passado, virou coisa de crente fanático, virou coisa de crente dinossauro? Não, irmãos, Deus ainda ama quem ama a sua presença. Deus ainda honra quem honra a sua presença. Aqueles que amaram a presença de Deus foram privilegiados. Moisés amava a presença de Deus. Moisés chegou a teimar com Deus por causa da sua presença. Deus disse: Moisés, pega o povo, levanta acampamento e marcha, porque eu já mandei um anjo adiante de vós. Moisés disse: não vou. Vai, não vou. Vai, não vou. Não vai por quê, Moisés? Porque o Senhor falou que vai mandar anjo, eu não tenho negócio com anjo. Nós só iremos daqui se a tua presença for conosco, Senhor. Se a tua presença não for conosco, nós não iremos daqui. Quem aqui prioriza a presença de Deus?
Quem aqui tem a presença de Deus em primeiro lugar na tua vida, chamada ministério, casa, lar, família, em tudo na tua vida, se tu priorizar a presença de Deus, Deus vai te honrar. Pastor, Deus ficou irado com Moisés, porque Moisés fez isso? Não. Deus disse, então vai, Moisés, porque a minha presença vai com você. Como pode um homem amar mais a presença de Deus do que a própria vida dele? Quem é ele? Moisés. Deus! E foi, Moisés? Quero te ver. Não pode, Moisés, se me ver, morre, rapaz. Mas eu quero te ver. Você quer me ver mesmo, Moisés? Quero. Então fica na fenda da rocha. Eu vou dar uma passada por lá, Moisés. Eu vou para o céu. E quando eu chegar no céu, eu vou ter um particular com Moisés. É lógico, primeiro vou abraçar o meu Jesus, mas depois, um dos que eu quero também ter um particular. Rapaz, mas você era ousado, hein? Você correu risco de morte para ver a presença de Deus. Pois é, isso mesmo. Que valor tem a presença de Deus para você? Em que nível você estima a presença do Senhor? Para Moisés, a presença dele equivalia mais do que sua própria vida. Moisés estava lá na fenda da rocha, ó. Se ele pudesse, colocava um palito num olho, um palito no outro, para ver a glória de Deus passar pela fenda da rocha. Eita, que Deus amava esse Moisés. E não é que Deus passa mesmo na fenda da rocha. A glória de Deus foi tão grande que causou ali um tremor. E Moisés viu Deus pelas costas, diz a Bíblia. Moisés, pá! Caiu como morto, mas não morreu. Orai chure cantarás. Andoraia serebe calabás. A glória de Deus invadiu a vida de Moisés. Que quando ele levanta o seu rosto, resplandece como de um anjo. O povo não podia olhar para o seu rosto, tinha que colocar um véu no rosto de Moisés, porque a glória do Senhor estava na vida de Moisés. Ele correu o risco de morrer, mas ele queria se encher da glória de Deus. Não tenha uma vida ministerial asquerosa, não tenha uma vida espiritual asquerosa, tenha uma vida espiritual cheia da glória, cheia da presença. Quantos aqui vão amar a presença de Deus? Quantos aqui vão buscar a presença de Deus, vão valorizar a presença do Eterno? Valorize a presença do Senhor. Está disponível. É só buscar. Mas muitos já não querem mais. E muitos vão para o culto e quer colocar a culpa em A, B ou C, quem tocou, quem cantou, quem pregou, quem dirigiu, quem não sei o que. Quem está precisando buscar é você. Quem tem que fazer o culto é você. E ninguém vem para a igreja para se encher. Você já tem que vir cheio da tua casa. Na tua casa tem que ter um altar de Deus. Na tua casa tem que ter um altar de oração.
Na tua casa tem que ter o lugar onde você busca ao Senhor, e aqui você só vai reproduzir o que você já se encheu dentro da tua casa. A tua casa tem que ser um pedacinho do céu. Quando você vive uma vida cheia da presença, aonde você vai, Deus usa você como instrumento. Jesus prometeu o Espírito Santo e já nos deu. Salvação, tu não precisa jejuar e orar para ser salvo, porque Jesus já pagou o preço na cruz. Agora, para tu ter uma vida espiritual cheia da presença de Deus, tu tem que pagar preço. Para tu ter um ministério cheio do poder de Deus, tu tem que pagar preço. Na oração, no jejum, na busca, santidade, para Deus usar a tua vida, amar de verdade a presença de Deus. Orianda, calamas, terrais, súbria. Quando você ama a presença de Deus e vive uma vida cheia dela, Deus opera milagres aonde Ele te leva. Eu me lembro de uma das primeiras vezes que preguei nos Estados Unidos, país que mais prego depois do Brasil atualmente. Fui convidado para pregar em congressos lá, de repente um pastor lá, amigo, me indicou para pregar numa igreja batista. Eu falei para ele: varão, você sabe que eu sou daqueles penteca. Aí ele falou assim: pastor, é de Deus, Deus está nesse negócio. Eu digo: pronto, achei um mais doido do que eu. Acha que é doido, irmão? Tem gente mais doido que tu. Fui na igreja batista pregar. Cheguei lá, preguei, tá, os batistas tudo me olhando. Terminei de pregar, Jesus falou audivelmente comigo: hora que eu vou batizar com o meu espírito aqui. Aí eu pensei, eu digo: meu Deus, isso deve ser pensamento de crente pentecostal, Jesus tem misericórdia de mim. Mas mesmo assim eu vou arriscar. Virei para o pastor e disse: pastor, Jesus falou comigo que é batizar com o Espírito Santo aqui. O pastor fez assim para mim, eu digo: pronto, Deus já tocou no pastor, Deus está no negócio mesmo. Chamei a igreja para frente, achando que, né, se vir um ou dois, está bom. 70% da igreja veio para frente. A primeira que chegou na frente do altar, uma senhora de cabelinho branco, 85 anos de idade, porque ela mesma disse na oração que ela fez na minha frente, com as mãozinhas levantadas, lágrimas rolavam na face dela, uma sede, uma fome pela presença de Deus. E ela dizia: Jesus, eu te agradeço porque sou crente desde o ventre da minha mãe, e hoje aos 85 anos de idade, o Senhor está me dando o presente do batismo com o Espírito Santo. E quando ela terminou de dizer isso, da boca dela começou a sair línguas do Espírito Santo. Jesus a batizou com o Espírito Santo e com fogo. Ela batia a palma, ela sapateava, irmãs que estavam ao redor dela colocavam a mão nela e eram batizadas com o Espírito Santo. Jovens tocaram nas irmãs, foram batizados com o Espírito Santo. Os adolescentes receberam, as crianças receberam. A glória de Deus tomou conta daquela igreja. 70% da igreja batista foi batizada com o Espírito Santo naquela noite, para a glória de Deus. Eu pensei que tinha acabado. Terminou o culto, estava na porta vendendo meus materiais, meus livros, DVDs. Vem um americano de quase 2 metros de altura, uma irmã do lado. Ele falava e a irmã traduzia para o português. Ele falava inglês bem alto e bem rápido. Ele dizia: eu vi você pregar e orar e as pessoas receberem o poder do Espírito Santo. Eu quero isso para mim também. Eu sou pregador, mas não sou batizado. Eu quero ser cheio da presença do Espírito Santo. Porque aonde eu for pregar, eu quero ter essa mesma fé de orar e as pessoas serem cheias. Ele nem esperou eu falar, irmãos. Ele mesmo pegou a minha mão, colocou no peito dele e gritava em inglês bem alto: ora para Jesus me batizar agora com o Espírito Santo.
Eu comecei a orar por ele chorando em lágrimas, porque eu vi um americano que não estava me pedindo business, negócios. Eu vi um americano que não estava me pedindo um carro, casa, dinheiro, propriedade, riqueza, prosperidade, coisa da terra, um casamento. Ele não estava pedindo outra coisa senão a presença de Deus. E eu orei e disse: Jesus, batiza esse americano agora com o Espírito Santo e faz dele uma tocha para que aonde ele for, o Senhor possa incendiar outras vidas através da vida dele, em nome de Jesus. E quando eu disse em nome de Jesus, Jesus batiza ele instantaneamente na hora. Da boca dele não saía mais inglês, da boca dele saía línguas do Espírito Santo de Deus. Jesus o batizou para a glória de Deus. Ele dava pulo de meio metro de altura na porta da igreja. Os irmãos tiveram que segurar para ele não cair. Foi batismo com o Espírito Santo e com fogo, com poder. Ano seguinte voltei a pregar naquela mesma igreja. Perguntei, pastor, o que é feito daquele americano jovem que Jesus batizou na porta da igreja? Ele disse, pastor, ele está pregando nos países da Europa, nos países do continente africano, do continente asiático, e aonde ele vai, ele ora e Jesus batiza com o Espírito Santo. Deus te usou para incendiar a vida dele, pastor. Hoje esse jovem americano é uma tocha nas mãos do Senhor. Quem aqui ama a presença de Deus e acredita que Deus vai te encher esta noite, para que outras vidas sejam impactadas pela presença de Deus, através da tua vida. Fique de pé comigo nesta noite. Jesus está procurando uma igreja que ame mais a sua presença do que sua própria vida. Jesus está procurando uma igreja que quer se encher do seu Espírito Santo e não quer se embriagar com as coisas desse mundo, dessa terra e dessa vida. Jesus está procurando uma igreja que quer passar mais horas navegando no Wi-Fi do céu do que no Wi-Fi redes sociais da terra. Jesus está procurando uma igreja que passe mais tempo lendo a Bíblia do que as atualizações do WhatsApp, Facebook, YouTube, redes sociais. Jesus está procurando uma igreja que ame mais a sua presença do que as coisas da terra. Orianda lama xandaraia, orianda lama xandaraia. Para orar não tem tempo, para ler a Bíblia não tem tempo, mas tem 3 horas, 5 horas para as redes sociais, 3 horas, 5 horas para entretenimento, para Netflix, 3 horas, 5 horas para televisão, para tantas coisas, mas nada contra isso, irmãos, mas você precisa buscar a presença do Pai. Eu quero orar por quem quer sair daqui cheio da presença de Deus hoje. Quem quer amar mais a presença de Deus do que qualquer coisa nessa terra. Orianda lama xandaraia. Quem levantou a mão confirmando que faz tempo que não fala em línguas, sai do teu lugar agora, porque Jesus vai te renovar. Quem não é batizado, batizada com o Espírito Santo, sai do teu lugar agora e vem aqui na frente do altar, porque Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. Ori lebariancho remantuidereu elerianchoraia suriei manai. Cadê as pessoas que levantaram as mãos confirmando que não são batizados, batizadas? Saia do teu lugar e venha.
As pessoas que levantaram as mãos, confirmando que faz tempo que não fala em línguas, saia do teu lugar e venha. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 dias fora da presença de Deus. A presença de Deus é tudo na nossa vida. A presença de Deus é tudo na nossa vida. Oribai, choreminai, onde calamanchuri malamanai. Jesus quer te encher com o Espírito Santo. Jesus quer te revestir, quer te selar, quer te marcar. Ele quer te encher, Ele quer te batizar, Ele quer te renovar, Ele quer te encher, Ele quer te ativar, Ele quer te avivar, Ele quer. Oriba yonda yoseri bianda yalamastefai. Abra os olhos e olhe para mim que eu já vou orar. Os pastores vão impor a mão sobre a cabeça de vocês. Quem falar em línguas, os obreiros me dão um sinal. Não precisa ser congresso para Jesus encher com o Espírito Santo não, irmãos. Jesus está vivo, eu falei com Ele hoje, Ele falou comigo e me deu essa mensagem. Abra os olhos e olhe para mim. Pastor, tem que merecer para receber o Espírito Santo? Não. Ninguém merece. Não é mérito humano. Não é mérito de oração, de jejum, de santidade. Porque quem leva a nós a fazer tudo isso é o próprio Espírito Santo, irmãos. Porque de nós mesmos, a nossa carne só quer as coisas desse mundo. Mas quem te dá graça para orar, dobrar joelho? Por isso que tu nunca deve se sentir acima de ninguém. Tu não é melhor do que ninguém. Quem faz é o Espírito Santo na nossa vida. O que a Bíblia diz? É o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. Olhe bem para mim. Tem que merecer? Não, ninguém merece. É de graça, é pela graça, é dom de Deus. Tem que apenas crer, querer, glorificar para receber. Pastor, e se eu falar uma língua que eu já ouvi irmão fulano, irmão ciclano falar essa língua, eu posso falar? A língua é dele, é dela, eu posso falar? A língua não é dele, a língua não é dela e a língua não é minha. Não tem direitos autorais do dom do Espírito Santo, gente. Hoje em dia qualquer coisa que você posta nas redes, vem lá, direito autoral. Língua do Espírito Santo, não tem direito autoral não. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. O machado é emprestado, não é meu não. Se Ele quiser te batizar no mesmo dom de língua que Ele me deu, Ele te batiza, porque não é meu dom. Orianda lamaias. Pastor, eu já sonhei falando em línguas. Quem já sonhou falando em línguas, levante a mão aqui. Levante a mão. Essa língua que tu sonhou é a língua que você vai falar agora, em nome de Jesus. Pastor, e para mim falar em línguas, é o Espírito Santo que vai mover minha boca? Olhe para mim. Atos 2 diz que o Espírito Santo desceu sobre eles, em línguas repartidas como que de fogo que pousava sobre a cabeça de cada um deles. E eles falavam as línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quem vai falar a língua é você. O Espírito Santo vai entrar em mim agora, pastor? Não, ele já mora em você desde o dia que você aceitou Jesus. Pastor, e o que é o batismo? É transbordar no Espírito. É como um copo cheio de água. Quando o copo transborda, é batismo. Tem gente que é cheio do Espírito, mas não é batizado com o Espírito. Tem isso, pastor? Tem. Tem gente que já prega, já canta, já ora, já faz obra, já está todo dia na igreja, mas não é batizado ainda. Mas quando o copo transborda, batizou, imersão na presença do Espírito, aí você é batizado, batizada com o Espírito Santo. E qual é a evidência, pastor? Falar na língua do Espírito Santo. A língua vai vir no teu pensamento, você vai falar com a tua boca. Alguns vai começar a enrolar a língua. O que eu faço, pastor? Abra a tua boca que eu a encherei. Deixa o Espírito Santo fluir nos teus lábios, na tua boca, porque ele já habita em você. Feche os olhos agora e comece a glorificar a Jesus. Feche os olhos agora e comece a glorificar a Jesus. Feche os olhos agora e comece a dar glória, glória, aleluia, aleluia. Ou mistura glória com aleluia. Que Jesus vai começar a encher a tua vida agora, porque Ele quer te encher da presença dEle.
Ele quer te marcar com o Espírito Santo. Ele quer te selar com a presença dele agora, porque você foi chamado, você foi chamada, você foi escolhido, você foi escolhida. Antes que tu te formasses no ventre da tua mãe, Jesus te escolheu para fazer a obra dele. Jesus disse: não foi vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus derrama poder agora, coloca uma língua de fogo do Espírito Santo para ela falar agora, coloca uma língua de fogo do teu Espírito para ele falar agora. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar e para ministrar. Deus Pai, em nome de Jesus o Nazareno, batiza com o Espírito Santo agora, renova com o Espírito Santo agora, dá línguas de fogo para ele ou ela falar. Em nome de Jesus o Nazareno, seja cheio agora. Seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheia agora. Orila manchore baracantole baracharamacandará balabagaia. Fale a língua que vem no teu pensamento em nome de Jesus. Fale a língua que vem na tua boca em nome de Jesus. Seja cheio, cheia com o Espírito Santo de Deus agora. Seja cheio, cheia com o Espírito Santo de Deus agora. Oria la manchore manaragaia sorianda la manarabacandarabalaba. Recebe a presença de Deus em nome de Jesus. Te encha da presença de Deus em nome de Jesus. Seja revestido, revestida pela presença de Deus em nome de Jesus. Seja batizado, batizada com o Espírito Santo em nome de Jesus. Seja cheio, cheia da presença em nome de Jesus. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Fale a língua do Espírito de Deus que está na tua mente, que está na tua boca, que está no teu coração. Seja cheio, cheia agora. Alamanchore la macheri andara la manara, orianda la machandara bacandara balabachandara malamanaraba. Receba, 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 receba. Isso, meu irmão, pode falar, porque essa língua é do céu, é de Deus, é do alto. Essa língua é do Espírito Santo. Fale mais, fale mais, fale mais, fale mais, porque quem está te dando essa língua é o Espírito Santo. Quem está te enchendo é Jesus de Nazaré. Receba aí agora. Seja cheio nesta hora. Isso, minha irmã, seja cheia. Pode pular na presença de Deus, porque quem está te batizando é Jesus de Nazaré. E desce com